Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Amém? Nós estamos fazendo uma série de vídeos porque nós estamos vendo assim uma necessidade de estar falando em relação à vida familiar. E a vida familiar começa ali com um casal. Então nós já começamos a falar sobre a sujeição da mulher sob o comando do marido, que seria o sacerdote da casa. E hoje eu quero continuar um pouco. No vídeo passado nós falamos lá na carta de Paulo aos Éfesos, né? E lá em Efésios 5:22, onde fala que a mulher está sujeita ao marido. E eu dei todo um contexto, eu não vou falar nada aqui. Assiste o último vídeo que você vai entender tudo que nós estamos falando. E quando nós falamos sobre esse tipo de sujeição, Paulo ele deixa bem claro que quem está falando não é ele, é Deus. E em hipótese nenhuma eu estou colocando como se a mulher não tem nenhum tipo de submissão. Sim, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é a noiva de Cristo. Então, por causa de todo esse contexto, Paulo então escreve que a mulher seria como a igreja e o homem é Cristo, é uma tipologia, né? Só que lembre-se de uma coisa: tudo que apregoa esse tipo de sujeição baseado na palavra de Deus, e é nisso que nós vamos confrontar, tudo que apregoa esse tipo de sujeição machista baseado na palavra de Deus é errônea, está fora dos princípios. E eu mostrei isso no vídeo passado. Eu gostaria muito que você voltasse lá, assistisse, para você pegar todo um contexto. Aqui vai ser um pouco diferente esse vídeo que nós estamos gravando, mas não deixe de ver o outro. A mulher está sujeita sim ao marido, mas a sujeição, a honra, não importa de quem seja, honra, ela é adquirida. A honra, ela não pode ser imposta. E é isso que a religiosidade faz. Eu quero ler aqui agora para vocês 1 Coríntios, que é um texto que a religião gosta tanto de falar, é um texto que a religião gosta tanto de apregoar para menosprezar a mulher, colocar a mulher inferior. E olha, a mulher não é. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Pronto. Está escrito na Bíblia, a mulher tem que ficar calada. Aí quando isso acontece, porque já chegaram perto de mim falando: olha, você sabe, mulher não pode, foi Deus que me falou, não foi o homem não, Deus mostrando a palavra dele. Por favor, vamos entender o que é. Você quer entender realmente o que é que Deus tem para a sua vida? O que é que Deus tem para a sua igreja? Você precisa da Bíblia. Primeiro lugar. Segundo, contexto. Tem que saber o contexto. Terceiro lugar, saber o contexto. Em quarto lugar,
Você tem que saber o contexto. E em quinto lugar, e eu posso ir até quantos você quiser, tudo tem que estar dentro de um contexto. Paulo está mandando a mulher ficar calada. Claro, está escrito na Bíblia. Então eu simplesmente vou pegar isso aqui e mandar a mulherada calar a boca. Deixa eu perguntar um negócio. Imagina uma igreja sem as mulheres. Imagina um louvor sem as mulheres. Imagina a EBD, a escola dominical, sem as mulheres. Imagina o diaconato, a preparação de tudo, de uma santa ceia, a preparação de um almoço de um visitante que vai chegar, a preparação, sem as mulheres. Imagina. Só que Paulo, o mesmo Paulo que estava escrevendo a Coríntios, ele fala aqui no capítulo 11, presta atenção, no capítulo 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, peraí. A mulher está profetizando. Paulo aqui está falando da mulher que profetiza. Só que no capítulo 14 ele está mandando a mulher ficar calada. Esse Paulo, ele é o quê? Ele quer o quê? Ele quer te confundir? Ele quer me confundir? Ele não está entendendo nada do que está sendo falado? Ele não está compreendendo as coisas de Deus? Porque como é que um homem fala que a mulher pode profetizar e depois ele fala que a mulher tem que ficar calada? É por isso que nós precisamos estar dentro de um contexto. Porque hoje muitas mulheres sofrem por causa disso. Eu dei um exemplo no vídeo passado de um pastor, e eu dou vários outros se você quiser, de casamentos frustrados simplesmente porque o homem é o que manda nesse negócio. E olha só, foi o que eu falei, a honra, ela é adquirida. Agora imagine, como o Paulo fala aqui, a mulher ela tem que ficar calada. Por quê? Só porque Paulo escreveu isso aqui, então significa que a mulher ela é completamente submissa, ela não pode fazer absolutamente nada, ela tem que ficar calada. Uma vez eu acho muito interessante, teve uma vez na escola, eu saí perguntando para as pessoas, quem é que manda na sua casa? Quem que é o cabeça aí da sua casa? Aí um falou, sou eu. E o outro falou, sou eu. E o outro, sou eu também. Só os maridos. E eu lembro desse jeito. Enquanto eles falavam que eles que mandavam aquele negócio todo, eu lembro só do olhar das mulheres assim para eles. Aquela olhada de olho assim, sabe? Sem muita coisa. E eu falei, é mesmo? Será? Eu falei, então vai lá na sua casa, muda o sofá de lugar e fala que o sofá vai ficar lá onde está a mesa. Vira o quarto de lugar e não fala com ela não. Vai ver a bagunça que vai ser. Aí alguns pregadores ainda têm coragem de falar que isso é porque o homem não toma o lugar de sacerdote. Não. De forma nenhuma. Porque o lugar de sacerdote, eu sempre gosto de exemplificar isso.
por causa de uma coisa cultural, por causa de uma coisa que é costume, vindo lá dos antigos, lá atrás. O cabeça da casa já corre na veia do homem. E a submissão já vem na veia da mulher. E existe, é por isso que nós temos muita frustração nos relacionamentos. Porque o homem, ele acha que ele vai mandar e a mulher acha que ela vai se submeter. Só que na hora que tudo isso aí acontece, acontece de forma explosiva. O homem, ele acha que ele vai mandar. Só que foi como eu disse, a honra, ela é adquirida. Ela não é imposta. Imagina o olhar de Deus para mim, se Deus me perguntasse: por que você me honra? Ah, porque você manda. Porque se você não mandasse, eu não faria isso não. Por que você obedece a minha lei? Ah, porque senão você vai me castigar. Imagina um Deus ouvindo uma coisa dessa. É a mesma coisa um marido. Imagina um marido ouvindo: por que você fez essa janta para mim? Ué, porque se eu chegar aqui e não tiver essa janta aqui, você vem quebrando a casa inteira. Deus não é Deus desse tipo de confusão. Essa submissão, ela está em Deus. A mulher, sim, ela se submete. Porque isso é uma coisa que já está nela. Mas ela se submete quando ela vê um marido que se entrega. Ela se submete quando ela vê que o marido realmente dá a vida por ela e pela sua casa. Ela se submete quando realmente existe um líder dentro da casa dela que ama ela e é capaz de fazer qualquer coisa pela vida dela. Então sim, ela se submete. Aí na hora que aquele marido falar assim: estava pensando em mudar esse sofá de lugar, o que você acha? Provavelmente é quase 100% de certeza que ela vai se submeter àquela mudança. Agora, quando chega quando se perde, você nunca teve autoridade, você sempre foi autoritário. Ela pode até, por causa do seu autoritarismo, ela pode até aceitar aquela mudança. Mas ela vai resmungar o resto da vida porque aquilo ali foi mudado. Porque você é um autoritário. Você é um ditador. Você não é uma autoridade na casa. Nem com a sua esposa, nem com seus filhos. E quando nós usamos textos sem pretextos e simplesmente com pretexto de agir de acordo com o que a gente acha que tem que ser, de acordo com os costumes que nós temos, é onde nós entramos em grandes heresias. E quando entra uma heresia, a coisa desanda, principalmente dentro da casa. Olha aqui Paulo falando em 1 Coríntios. É o texto que nós lemos. Que a mulher, que ela está orando e profetizando, ela tem que estar com a cabeça coberta. Mas por que ela está com a cabeça coberta? Porque a gente tem que entrar nesse contexto de Coríntios para a gente entender o que é que Paulo está falando. Então, quando a gente estuda, a gente vai ver que a cidade de Corinto era uma cidade muito era de comércio intenso.
Vinha gente de tudo quanto é lado. A economia ali era top. A igreja entra naquele lugar. Paulo vem e semeia ali, a igreja cresce, Corinto começa a se converter, mas ela continua sendo uma explosão comercial. E no meio dessa explosão aí comercial, uma cidade, a economia está bombando. No meio dessa economia, que já era da cidade, existia um templo de uma deusa sexual, Afrodite. Então muitos turistas iam ali por causa das prostitutas. E para se diferenciar, porque havia muitas mulheres que serviam a essa deusa e se beneficiavam com o dinheiro. E muitas delas, para serem reconhecidas, raspavam a cabeça. E muitas dessas, principalmente depois que a igreja se fortaleceu, a igreja recebe de tudo, de todos. Quantos turistas que não iam ali no templo de Afrodite e também iam na igreja de Cristo. E essas meretrizes, essas prostitutas, elas iam aonde tem cliente, aonde ela podia fazer uma clientela. A igreja não ia ser um lugar que elas não entrariam. Então Paulo ele proíbe que as mulheres falassem. Mas se alguma falasse, ela tinha que estar com véu. Vocês estão entendendo qual é o contexto para a gente virar hoje e falar assim que a Bíblia fala que a mulher tem que ficar calada? Por acaso nós temos algum templo hoje? Nós temos algum templo de prostituição? Eu estou falando de igreja séria. Eu estou falando de igreja onde Deus está presente, porque tem um bocado de coisa aí que já está acontecendo, que o nome só tem de Deus. Isaías já falava isso. Você não quer meu pão, você não quer vestir as minhas vestes, simplesmente quer que me chame pelo nome. Mas quando nós estamos falando de pessoas que realmente servem a Deus, isso aqui não pode estar dentro do contexto da sua igreja. Quantas mulheres Deus usou ao longo dos séculos e sempre tiveram, sim, em sujeição. Mas na hora que elas entravam com a palavra, na hora que elas iam fazer alguma atitude, claro, elas precisavam de alguém com autoridade para estar fazendo aquilo ali, porque querendo ou não, como eu disse, existem tradições e costumes. Mas quando elas entravam e faziam. E tem alguns pregadores que dizem que as mulheres fizeram. Ruth fez tudo aquilo, mas em desobediência. Eu escutei outro dia um pastor falando. Fez tudo aquilo, mas não estava em conformidade com a vontade de Deus. Eu falei, então nós estamos falando de Deus diferente. Porque o meu Deus, Deus com letra maiúscula, a qual eu sirvo, ele usa quem ele quiser. E o Espírito Santo, ele não tem sexo. Eu achei muito interessante um pastor que ele falou isso, eu estou repetindo. Que perguntaram para ele, você acha que mulher pode ser pastora? Você acha que mulher pode ter um cargo de liderança? E ele respondeu, o Espírito Santo não tem sexo. E se ele não tem sexo, ele usa quem ele quiser. Até mula. Então, se Deus usou uma mula, que não entende nada, não sabe de nada,
Tudo bem, um animal muito inteligente, mas nós estamos falando de um contexto de igreja. Eu nunca vi nenhuma mula que serve a Deus. Né? Eu estou falando de ir lá, aceitar Jesus, e agora eu quero fazer parte do corpo de Cristo, aquela coisa. Eu nunca vi uma mula fazendo isso. Se Deus usou uma mula, Ele usa quem Ele quiser. Muito mais aqueles que querem servir de coração a Deus, que tem um coração voltado a Ele. Não importa se é homem ou se é mulher. E olha, cada vez mais as mulheres estão tomando conta de tudo. Elas estão superando. E nós vemos aí muitas mulheres servindo a Deus. Nós estamos vendo muitas mulheres na liderança de igreja. E não vai ser meia dúzia de versículos que vai atrapalhar o que Deus tem feito. Então coloque isso aí dentro da sua casa. Não trate a sua mulher de qualquer forma. Se você reclama de honra, se entregue a ela. Não foi isso que Jesus fez pela igreja? Não é isso que Paulo fala quando a mulher ela vai ser submissa a você e nós temos que ser igual a Cristo? E a si mesmo entregou pela igreja? Ele desceu do céu, se fez homem, serviu até a morte de cruz, morreu, ressuscitou e lhe foi dado todo o poder no céu, na terra. Acabou. Então você quer ter autoridade? Trate a sua mulher bem. Para você entender um pouco esse contexto aqui que nós estamos falando, você precisa ver o último vídeo. A mulher ela não tem que ficar calada. Tentar segurar a boca da mulher é matar ela. A gente conversa muito, e as mulheres também. E elas têm a voz de Deus. Da mesma forma que tem mulher que é profeta, nós temos homens que são profetas. Eu falei o contrário, né? Da mesma forma que nós temos homens profetas, também nós temos muitas profetisas. Nós temos muitos pastores e nós temos muitas pastoras. Existe uma liderança masculina, sim, forte, mas existe uma liderança feminina, sim. E principalmente dentro de uma casa, a divergência toda é essa, que o homem, ele é o cabeça, e ele que manda, e ele que fala, e a mulher é submissa, e ela tem que fazer as coisas. E não, nós somos uma só carne. A mulher, ela nos dá autoridade a partir do momento em que nós nos entregamos por ela. Você quer ter uma vida feliz dentro da sua casa? Você quer ter uma vida com a sua esposa, um relacionamento excelente? Então nós precisamos saber colocar as coisas no lugar. O homem é o cabeça, a mulher é submissa, mas ela te coloca como cabeça a partir do momento em que você se entrega. Então ela mesmo, sabe aquele exemplo? Minha avó. Porque isso é agora, moderno, porque antigamente era assim. Era o homem que mandava. Então vamos falar da minha avó. Meu avô é que manda. Ele que é o cara. Uhum. Isso é na rua. Porque dentro de casa a avó sempre foi dela. Conheci poucos meus bisavós, mas conheci. E o que se fala é que na rua ele era o poderoso.
Mas dentro de casa, é ela que mandava. Sempre foi assim. E te provo, lá no Éden, Adão não era o chefe, mas Eva não entrega o fruto para ele e ele come. Quem era submisso a quem? O grande ponto que nós precisamos entender é que a responsabilidade é nossa, dos maridos. E quando vai ser cobrado, você colocou uma aliança no dedo, e Deus vier te cobrar, Ele vai te cobrar a sua casa. Porque você é o cabeça. Independente do que a sua esposa faça. Então muitas vezes eu estou na minha casa aqui, e às vezes a minha esposa fala alguma coisa, às vezes eu não concordo muito. E eu, peraí, vamos ver isso aqui, vamos achar um denominador comum. E muitas vezes eu faço alguma coisa também, eu tento fazer algumas coisas que ela não concorda, e ela chega perto de mim e fala: peraí, vamos dar uma ajustada nesse ponto aqui, porque isso aqui tá meio coisa, sei lá, eu acho que não devia ser assim, eu acho que devia ser assim. Esse é o ajuste que Deus quer. Só que se alguma coisa dá errado, eu te avisei. Nós escutamos isso. Então, tenha uma família feliz. Largue de lado todo esse costume, toda essa tradição. Procure entender o que é que Deus está falando. Tem muito relacionamento destruído simplesmente porque ouvem as tradições e os costumes. Você pode ter uma vida feliz se você honrar sua esposa. Você, olha, entrega por ela. Quando chegar lá fora, ela vai mostrar que você é o cabeça da casa, que você é o sacerdote da casa. Mas aquele sacerdote que lá na casa se entrega por ela. Nós vamos estar continuando gravando aí outros vídeos para edificar o seu lar. Relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos e de filhos com pais. Nós vamos estar falando tudo isso. Então por hoje, esquece essa doutrina ridícula. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Submissão e honra, isso tudo é adquirido. Se for imposto, Deus não está nesse meio. E se Deus não está nesse meio, Ele quer entrar. Que essa palavra te edifique. Se for possível, se inscreve aí no canal, compartilhe esses vídeos. E o que nós queremos é que Deus entre em todas as nossas casas e faça uma diferença no nosso lar. Que essa mensagem crave aí no seu coração e que você seja tremendamente abençoado. Deus te abençoe no nome de Jesus.